Marx nos deu a lógica do capital. Isso é discussão exclusivamente de método. Nós temos um texto weberiano que equaciona minimamente os parâmetros metodológicos de Weber. É só abrir lá Economia e Sociedade, que há um capítulo dedicado exclusivamente às categorias, ao que Weber chama de categorias sociológicas fundamentais. E é claro que uma boa compreensão do debate weberiano acerca do método implica a leitura de todo um conjunto de textos. Entretanto, um recorte muito nítido neste capítulo de Economia e Sociedade dá ao leitor uma visão muito clara de como é que Weber operava a sua análise. Em Durkheim, a coisa é mais nítida ainda. Como bom positivista, Durkheim pensa método como um conjunto de regras formais, de regras intelectivas, e ele expôs isso com a sua prosa cartesiana naquele volume, que é um manual fundamental para qualquer formação em ciências sociais, que se constitui do texto das regras do método sociológico. Mas eu lhes dizia, com Marx é diferente isso. E puxava a observação leniniana, segundo a qual Marx não nos deu uma lógica, Marx nos deu a lógica do capital. Se essa observação de Lenin tem pertinência, e a mim me parece que ela tem inteira pertinência, ela nos remete à subordinação em Marx das preocupações lógicas, metodológicas e epistemológicas à sua ênfase ontológica. Ou seja, Marx, ao contrário de uma forte tendência, que eu diria que é dominante na reflexão ocidental desde o século XVIII, e o ponto de partida dessa fortíssima tendência é a obra de Kant, Marx se contrapõe a essa tendência ao não discutir a questão do conhecimento tomada em si mesma. Marx não discute quais são as nossas condições de conhecer. Marx problematiza as nossas condições de conhecimento de um objeto determinado. Neste sentido, embora haja, indiscutivelmente, uma dimensão epistemológica na obra marxiana, embora haja preocupações epistemológicas, gnosiológicas, todas elas em Marx estão subordinadas a uma impostação, a uma direção ontológica. E como é que isso se manifesta na obra marxiana? Se manifesta no fato de, ao contrário de Weber, e ao contrário, ou a diferença de Weber e a diferença de Durkheim, você só apreender o método marxiano à medida em que você apreende a sua análise teórica. Trocando em miúdos, isso significa o seguinte: em Marx, eu não tenho uma discussão metodológica autônoma que me permita apreender o modo analítico, a modalidade teórico-analítica de Marx. É bastante curioso observar que Marx se deteve pouquíssimas vezes numa discussão metodológica. Rastreando o conjunto da obra de Marx, nós vamos perceber que ele dedica poucas palavras ao debate metodológico. Isso acontece entre 1845 e 46. Se vocês tomam aquele volumoso texto, só publicado em 32, que ele redigiu com Engels, A Ideologia Alemã, no primeiro capítulo, que salvo erro é o único que está traduzido ao português, não é? Aqui no Brasil não há uma tradução integral da Ideologia Alemã. Há uma tradução integral lusitana, que, diga-se de passagem, é muito ruim. Aqui no Brasil existe uma boa tradução, já antiga, do primeiro capítulo da Ideologia Alemã, que é o capítulo sobre Feuerbach. Neste capítulo, nós encontramos umas poucas páginas dedicadas à discussão metodológica. Depois, em 1847, na polêmica contra Proudhon,
aquele famoso livro A Miséria da Filosofia, também Marx dedica cerca de 20 ou 30 páginas à discussão metodológica. Ele vai retornar a essa discussão lá na abertura dos Grundrisse, num texto de 20 páginas, que é um texto, inclusive, recomendado para a leitura de vocês, onde ele vai discutir o método da economia política. E no prefácio, e sobretudo no pós-fácio, a segunda edição do Capital, ele também faz algumas observações de natureza metodológica. Por que essa discussão é tão parca em Marx? Por que ela é tão pequena, ela é tão econômica? Ao contrário daquilo que nós verificamos em Weber e em Durkheim, para citar apenas dois autores importantes no âmbito das ciências sociais. É que em Marx não se trata de elaborar uma lógica. Em Marx se trata, e retomo Lenin, de apreender uma lógica determinada. Entendida essa lógica como uma dinâmica, como um movimento, como uma estrutura movente de um objeto determinado. Quando Lenin afirma, Marx nos deu a lógica do capital, o que ele está afirmando aí é de uma outra maneira, mais original e mais fecunda, aquilo que nós tentávamos formular ontem ao dizer que para Marx teoria é a reprodução ideal de um movimento, ou do movimento real do objeto. Isso põe um problema para quem está discutindo o método em Marx. Qual é o problema? Eu posso fazer um recorte, eu posso estabelecer uma divisória entre as análises histórico-concretas de Marx e o seu método. Eu lembro que vários autores da tradição marxista fizeram isso. O debate sobre o método em Marx é um debate antigo, que já ocupou milhares de páginas. Me parece que é um debate enviesado. Apreender o método marxiano é apropriar-se da análise marxiana. Eu diria que, ao contrário de Weber e ao contrário de Durkheim, cuja elaboração metodológica eu posso apreender nos seus escritos sobre método, em Marx, a apreensão da sua forma de tratar o objeto só é possível na medida em que nós nos apropriamos da sua análise teórica. Mais exatamente, conhecer o método de Marx é ler o Capital. Por quê? Porque aquela perspectiva que permite ao sujeito apreender o que é próprio do objeto, perspectiva que constitui essa relação metodológica, ela não é a priori, ela não é anterior, ela não é externa à relação entre o sujeito e o objeto. Ela é constitutiva dessa relação. De onde a dificuldade daqueles que não querem operar de modo, eu diria, positivista ou neopositivista, de encontrar uma lógica em Marx que não seja a lógica que ele apreende no seu objeto. A dificuldade está em expor os procedimentos metodológicos de Marx descolados, destacados, extraídos do conhecimento real que ele produziu. Por isso mesmo, a opção que eu faço no tratamento desta temática é tentar acompanhar, ao longo da evolução e da maturação da obra marxiana, quais foram as análises que Marx realizou. Até porque, para retomar uma formulação do próprio Lenin, quando lhe indagaram uma vez o que é o marxismo, ele respondeu de forma canônica e lapidar: é a análise concreta de situações concretas. Também terminava a minha conversa com vocês ontem sinalizando, e isso em resumo da exposição anterior, que o Marx que nos interessa é o Marx que começa em 1843. Sem desprezo da dissertação com que ele concluiu seu curso de filosofia, sem menoscabar a importância política dos seus textos na Gazeta Renana, nomeadamente aqueles textos
em que ele enfrentava a censura guilhermina, sem prejuízo de nada disso. O Marx que nos interessa é o Marx que começa em 1843. É o Marx que se confronta com a filosofia do direito de Hegel, em cujo coração estava a problemática do Estado. Quero começar o nosso trabalho de hoje arrancando destas duas marcas, da observação leniniana, para, de alguma maneira, justificar o percurso que farei aqui, e da discussão de 1843, que põe o problema que vai atormentar Marx a vida inteira: decifrar o que é a sociedade civil burguesa. Vamos fazer um parêntese aqui. É uma boa questão, porque eu estou dando isso por suposto. Atenção. À medida que eu estou operando com supostos, se eles não vierem à tona assim, a gente pode se entender um bocado mal. Vamos tentar clarificar isso aí. Isso aqui é um parêntese, hein? A partir do século XVI, e o espaço geopolítico é a Europa Ocidental, isso é um processo típico da Europa Ocidental, começa um processo de erosão na ordem feudal. Esse processo de erosão da ordem feudal vai culminar no final do século XVIII. Esse longo processo, que na verdade é um processo multissecular, é o processo que nós chamamos de Revolução Burguesa. A Revolução Burguesa é um processo multissecular, através do qual toda uma série de forças econômicas e políticas que se gestam no marco da ordem feudal ganham uma dinâmica e uma tensionalidade tal que implodem essa ordem feudal. A primeira expressão disso aqui é o desenvolvimento de novas modalidades de relações econômicas. Desde o século XI na Europa, e por que eu lembro o século XI? As cruzadas, há um renascimento do comércio na bacia mediterrânea, que a pouco e pouco vai ganhar o rumo do norte da Europa. Esse comércio gera uma enorme circulação simples de mercadorias. A figura do mercador que ia para o Oriente, trazia produtos raros na Europa e os vendia através de entrepostos que ficaram famosos. Pense nas repúblicas de Veneza e de Gênova. A pouco e pouco, essa circulação simples vai permitir uma acumulação de dinheiro, atenção, de dinheiro, que é um sinal de riqueza desconhecido, que não é próprio, que é impertinente na ordem feudal. Impertinente. Na ordem feudal, o sustentáculo econômico das relações era a propriedade da terra, a propriedade oligárquica, a propriedade aristocrática da terra. Essa circulação vai gerar uma classe, um grupo social, ainda não era uma classe, um grupo social, que vai competir claramente com aqueles que detinham o principal meio de produção da ordem feudal, a terra. A pouco e pouco, essa gente vai acumular de tal maneira que vai fazer condicionado o exercício do poder político feudal. Vocês conhecem essa história. Interessava ao mercador o quê? Primeiro, pagar pouco pedágio. Ele vinha lá do Oriente, chegava ao norte da Itália e queria chegar na Península Ibérica, ou queria chegar na costa setentrional da França. Em cada feudo, o fulano tinha que pagar um pedágio.
que interessa a esse mercador? Romper a estrutura dos feudos, não é? Qual foi o processo mais elementar? Passou a financiar um senhor feudal que submeteu o conjunto dos outros. Está nascendo aí o Estado Nacional. O Estado Nacional, o processo de unificação nacional, é uma conquista da Revolução Burguesa. Nós sabemos como é que se deu esse processo, né? Primeiro neutraliza-se o conjunto da aristocracia, beneficiando-se um. Depois derruba-se esse um. Como vocês veem, luta de classe é um negócio que só existe na cabeça de meia dúzia de comunistas. Através disso aqui, esse grupo social ganha a dominação, a direção das decisões econômicas na Europa Ocidental. Lembro que esse movimento começa nas repúblicas do norte da Itália, depois ele se translada para a Península Ibérica, em seguida ele se translada para os chamados Países Baixos e vai desaguar na Inglaterra. Na sequência, eu tenho um processo, e esse na sequência, por favor, hein? Não é na sequência do ponto de vista histórico. Na verdade, eu tenho um único processo, que é o processo da Revolução Burguesa, que entrelaça, que vincula dimensões distintas de um mesmo processo. Eu tenho uma dimensão claramente de natureza sociocultural. Herda as conquistas do Renascimento, né? Transição de uma cultura teocêntrica para uma cultura antropocêntrica. Vejam aí, por favor, o papel da Reforma Protestante, o papel de Lutero. Cria-se aqui a figura moderna do indivíduo. Por favor, não confundam a existência do indivíduo com culturas individualistas. Diziam Adorno e Horkheimer que quanto mais se fala de individualismo, menos indivíduo nós temos. Está surgindo aqui o indivíduo moderno, que se pensa autonomamente, que não vê as suas conexões sociais como fins, mas como meios. Meios para os seus fins privados. Estou falando aqui na emersão de uma fratura da maior importância. A fratura entre o público e o privado, que é produto deste processo. O cidadão grego, quando ia para a assembleia política, quando ele ia para o conjunto dos proprietários, cidadão era proprietário, na velha Grécia, não havia distinção entre os seus interesses pessoais e os interesses da polis. Aqui, ó, começa essa fratura, essa distinção entre aquilo que é pertinente a mim como sujeito singular e o conjunto do grupo social ao qual eu pertenço. Eu tenho aqui um processo de laicização. Eu tenho aqui um processo de dessacralização do mundo. Aliás, muito bem observado por Weber, não é? Quem leu a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo sacou isso claramente, não é? Enquanto o homem da ordem feudal olhava o mundo como um enigma a requerer admiração, o homem posterior ao século XVI olha esse enigma como algo que deve ser solucionado de forma prática. Vocês conhecem essa história, não é? Está lá no Weber. Mas a gente podia fazer aqui a experiência. É bastante provável que se eu os convidar na sexta-feira, quando vocês ficarem livres de mim, para uma praiazinha deserta aqui, a gente tomar um porre e ver o pôr do sol, a maioria de vocês vai dizer: oh, que belo lugar, como a natureza é linda, que felicidade é estar aqui. Mas se eu chamo o diretor executivo da OAS, ou da Odebrecht, levo eles para lá, eles vão olhar a mesma coisa que vocês estão olhando e vão dizer: ótimo lugar para montar aqui um resort. Essa é a diferença. Está surgindo aqui uma outra cultura. É nesse processo que aquele grupo social que se constituiu indecisório das alavancas do poder político,
que passou a financiar o absolutismo, ele passa também a ganhar a consciência social. Expressão maior disso, a Ilustração francesa do século XVIII. Modela-se, constrói-se um outro tipo de sociabilidade. A outra dimensão, que é concomitante, mas atenção, que se expressa com êxito quando essas duas estavam realizadas, quando se dá a consolidação econômica e a hegemonia cultural, é a dimensão política. Não tem pescoço de rei sagrado, passa-se a faca no Luís sei lá das quantas. E mesmo quando se restaura o império, isso me parece o ato fundante do Estado burguês. Mesmo quando ele é restaurado, em 1804, aquele cabo Corso, o senhor Napoleão Bonaparte, não é o representante do Papa que lhe põe a coroa na cabeça. É ele que põe a coroa na cabeça. Eu sou imperador porque tenho força, porque tenho exército. Não é pela vontade de Papai do Céu, não. Um Estado laico, não confessional. Ora, isso é um processo que vai do século XVI ao século XVIII. Os pensadores que nesse decurso histórico trataram de compreender a ordem emergente sempre lidaram com uma antinomia. O estado de natureza e o estado civil. Como pensar o surgimento dessa nova articulação sociopolítica? Vocês conhecem isso lá da teoria política. É o célebre contratualismo, não é? Pensem em Locke. Quem for um pouquinho para trás vai pensar em Hobbes. E evidentemente haverá as notas dissonantes, não é? O contratualismo russoniano tem muito pouco a ver com o contratualismo lockeano, não é? Num caso, eu tenho uma concepção de contrato social que é claramente oligárquica. No outro caso, eu tenho uma concepção de contrato que é fundamentalmente democrática. Não é? Concepção democrática de Rousseau. Já no século XVIII, essa antinomia passa a ser deslocada por outra. A relação entre um ente que se apresenta como um ente público com a sua autoridade constituída pelo uso da violência legitimada e aquilo que lhe é exterior. A relação entre Estado e sociedade civil. Como é que os autores do século XVIII e da primeira metade do século XIX pensam essa relação? Aqui está o aparato público cuja característica é a universalização. O Estado é a dimensão universalizadora, universalizante da sociedade. E tudo aquilo que diz respeito ao domínio privado, tudo aquilo que diz respeito ao domínio da família e da ação dos indivíduos que a constituem, é a sociedade civil. Esse é o conceito com o qual Hegel opera. Vocês se recordam do que eu dizia ontem? A sociedade civil para Hegel é o reino da miséria física e da miséria moral. É o reino do particularismo, é o reino do privatismo. Enquanto que ao Estado caberia a função
racional de estabelecer aquilo que é universalizador nesse intercâmbio. Ontem eu lhes dizia que, para Hegel, no Estado moderno, a sociedade civil carece de uma racionalidade universalizadora. É o Estado que pode fundá-la universalmente. Só para deixar claro que Marx trabalha com a mesmíssima concepção de sociedade civil de Hegel. Agora, por favor, atenção. O debate contemporâneo de hoje das ciências sociais, da teoria política, não opera assim. O conceito de sociedade civil mais sofisticado que nós temos em circulação é aquele que se deve a Gramsci. Atenção! E Gramsci trabalha com um conceito de sociedade civil que é muito mais amplo que aquele do reino do privatismo. Terceira observação, não sei se é isso que você queria chegar. Nada melhor do que o barateamento conceitual para levar a gravíssimos equívocos políticos. Por isso, sempre que a gente puder fazer um esforço de rigor teórico, eu diria que ele nunca é suficiente. Em Gramsci, o conceito de sociedade civil não é o conceito de uma esfera amorfa. A sociedade civil gramsciana é uma sociedade constituída por classes, com conflitos, com tensões, com contradições e antagonismos. Com todos os problemas que podem ser apontados na elaboração gramsciana, eu quero lhes lembrar que Gramsci era um revolucionário, era um marxista, era um comunista e era um homem da Terceira Internacional. Hoje, o barateamento desse conceito leva a uma noção inteiramente frouxa, laça, insignificante de sociedade civil. Por sociedade civil se entende tudo aquilo que não é estatal. E nós sabemos o uso que está sendo feito dessa noção, não é? Quem fala hoje em autonomia da sociedade civil, desculpem, mas é uma constatação. É um ilustre pernambucano. É o Dr. Marco Maciel, que considera que os estatutos de cidadania que configuram a moderna democracia devem promover a autonomia da sociedade civil. Quero lhes lembrar que o projeto, aliás, em parte implementado, de reforma do Estado brasileiro, no primeiro e no segundo consulados de Fernando Henrique Cardoso, né, projeto esse elaborado pelo professor Presser Pereira, tinha como centro a promoção da responsabilização da sociedade civil. Isso não tem nada a ver com essa discussão aqui, hein? Sociedade civil virou um fetiche, igualzinho à cidadania, igualzinho à participação desses, que os de cima utilizam para acabar com as possibilidades alternativas do andar de baixo. Eu creio que é importante chamar a atenção disso, porque essa cultura própria da retórica neoliberal, a satanização do Estado, conduziu a verdadeiros abortos na análise da sociedade brasileira. Eu já não suporto mais, se tiver alguém aqui, me desculpe, mas eu ontem arroguei os meus 54 anos para me desculpar com relação a isso, né? Eu já não suporto mais ver forças de esquerda dizendo que querem uma sociedade civil forte, organizada, nós temos que fortalecer a sociedade civil. Eu não quero fortalecer a sociedade civil coisa nenhuma. Eu acho que a Fiesp, a CNI, que são partes constitutivas, a UDR, que são partes constitutivas da sociedade civil, eu não quero fortalecê-las, não. Dizer que a sociedade civil brasileira é frágil, uma ova. Ela é fortíssima. O que é frágil na sociedade civil brasileira são as agências que expressam as demandas e as aspirações dos explorados. Isso é frágil na sociedade brasileira. E é frágil por um histórico processo de repressão. Agora a esquerda já mudou o papo, né? Especialmente o onguismo, né? Essa
fundamental ideologia dos tempos que vivemos, né? O onguismo agora fala em sociedade civil organizada. Isso significa que tem uma sociedade civil que é organizadinha e tem uma que está desorganizadinha. Devem ser os tais excluídos, que eu não sei exatamente o que significam. Né? Então, aqui, ó, a sociedade civil está sendo usado essa relação entre o reino do privatismo, das atividades econômicas, dos interesses específicos dos indivíduos, dos agentes econômicos, e aquilo que pode dar, pode oferecer a isso universalidade. É nesse sentido que Hegel utiliza essa expressão e Marx vai trabalhar com ela. Não sei se isso atende à tua questão, mas tem mais um aspecto, que é um aspecto de natureza semântica. Num dos textos que eu sugiro para a leitura de vocês, que tem uma boa tradução do Gianotti e do Malagodi, quando aparece pela primeira vez a expressão sociedade civil, eles colocam entre parênteses Bürgerliche Gesellschaft, que é a expressão alemã, que é a expressão que Hegel usa. É que na língua alemã, não é por acaso, nós já vimos que a Alemanha tem um processo de desenvolvimento de revolução burguesa inteiramente atrofiado, que é atípico em relação à Inglaterra e à França. Na Alemanha, essa expressão significa tanto sociedade civil quanto sociedade burguesa. E não é por acaso. É que só se pode falar em termos de imersão histórica em sociedade civil na sociedade burguesa. É onde essa fratura entre público e privado aparece nitidamente. Só para a gente não perder o pique, eu sei que a gente tem um programa para cumprir, mas surgem certas questões que eu acho que são legais da gente explorar, não é? Notem como é que isso aparece na literatura. Qual que era a forma literária própria lá da polis grega? A tragédia, no limite,